Fala, torcida do Galão, saudações alvinegras, sejam bem-vindos ao canal Atleticano React. Vamos conferir as últimas informações do Galo. Campeonato Brasileiro retomando nesse final de semana e o Galo visita o Bahia em busca de 3 pontos, amigos. É o Galo que tem aí alguns desfalques importantes, porém retornos também muito importantes, né? Então tá curioso para saber das últimas informações do Galo? Chega mais com seu like, com a sua inscrição, vamos analisar as últimas informações do nosso Galão para esse confronto aí direto, hein? Confronto direto, Bahia ali quinto colocado, Galo em sétimo, então confronto ali direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Amigos, deixa o seu like, se inscreveu? Deixa também o seu palpite, comenta aí, deixando as suas boas energias para o nosso Galão. Tá confiante no Galo? Arrisca um palpite, já deixa nos comentários, fechado? Deixando os créditos aqui a ESPN Brasil e na sequência temos um trecho também dos donos da bola TV Band Minas, link na descrição como créditos. Bora lá. O Brasileirão está de volta. Eu gostei do texto da Jade, narrado pela nossa Ivana, que é devolver ou tirar essa parte, a paz do torcedor. Essa parte me pegou. Atualizações do Clube Atlético Mineiro. Natália, ou o quê? Pode repetir, tirar, por favor? ou esmagar, ou espancar, ou estraçalhar a paz do torcedor. Entendi. Tudo bem, Nath Andrade? As informações do Galo. Bom dia, Mari. Bom dia ao fã de esportes. Pois é, o torcedor do Galo não está tendo muita paz ultimamente. A equipe que está na 7ª colocação do Brasileiro tem um confronto direto agora. Joga contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova amanhã às 9 da noite. Para esse confronto, o principal desfalque é o goleiro Everson, que está fora pelo 3º cartão amarelo. E além desse desfalque, tem toda aquela situação, tem 2 situações de bastidores. A questão do atraso salarial, salário atrasado desde o dia 5, e também dos direitos de imagens atrasados desde o último dia 20, e ainda a questão do Fausto Vera, que ontem ele informou um desconforto gastrointestinal ali, não treinou. Nessa semana, a gente não sabe se ele viaja ou não. A gente já tem uma previsão pelo treino aberto dessa semana do que deve ser o Galo amanhã nessa disputa contra o Bahia. O Galo deve ir com Gabriel Delfim no lugar do Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Rubens, Alan Franco, Scarpa, Dudu, Hulk e Gabriel Menino. Quem também está fora por número de cartões é o Rony. O Coelho, ele já voltou a treinar com bola, mas ele ainda continua se recuperando daquela lesão na coxa que ele teve alguns meses atrás. Ainda não está disponível para esse time do Galo, Mari. Perfeito, Nath. Obrigada pelas atualizações. Pois é, agora o Atlético voltando, tem essa questão dos salários, que o Hulk deu até a entrevista falando que é isso, que conversa com a diretoria para as coisas serem resolvidas, como tem que ser. O Atlético é uma SAF, claro. A gente não pode esquecer disso. Mas dentro de campo, o Atlético até conseguiu dar uma arrancada ali na reta final da competição antes da pausa. O que a gente tem que esperar do Atlético para esse retorno, assim? É muito mais a recuperação física ou o ajuste tático mesmo do lado do Galo? Acho que o ajuste passa muito pelo ataque, para mim, porque a defesa, o Atlético Mineiro tem se virado bem, inclusive acho que é a melhor, se eu não estou enganado, é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Mineiro no ataque, acho que o Hulk está muito isolado, o Hulk de costas, para mim, não tem funcionado, ele funcionava melhor quando ele tinha um companheiro de ataque, até próprio quando o Davidson, no ano passado, entra como centroavante, o Hulk circulando um pouco mais. O Paulinho a gente não precisa falar, uma baita dupla de ataque, inclusive mexe com corações dos atleticanos até hoje. Mas, enfim, acho que o Hulk de centroavante de costas não tem funcionado. Acho que o Cuca poderia ver uma questão de maior mobilidade do ataque, troca de posições, para ver se consegue atacar melhor os seus adversários. Mas... Porque desperdiça muito também, né? Além de perder muito gol. O Atlético perde muito gol. Acho que o Coelho vem funcionando muito bem. O Scarpa ali fazendo lá a meiuca, o Rony atacando espaço, mas o Atlético perde muito gol. Mas já larga com um jogo muito difícil. Muito. O jogo contra o Bahia vai ser muito complicado. O Bahia vem bem, foi bem agora contra o Fortaleza. Então acho que vai ser já um cartão de visitas para o retorno, né,
pós-mundial complicado pro Galo. O Hulk, e aí é fonte e vozes da minha cabeça, né? Só de observar. Dá a sensação de um Hulk mais fino, assim, mais magro. Ele tem um acompanhamento impressionante, particular também, além de toda a preparação do clube, o cuidado com o corpo. Porque ele tem sido cobrado, mesmo tendo números interessantes, tem sido cobrado, até porque ele não tá ficando mais novo, né, Donk? Exato. Tá ficando mais velho, como todo mundo. Tem que ter todo esse cuidado e a importância que ele tem. Por mais que o time ainda se movimentou, tem mais referências ali no setor ofensivo também, ele ainda continua sendo uma peça extremamente importante. E eu acho que isso eu espero muito do Atlético, esse maior encaixe das peças, porque a gente falava do ano passado, bem nas Copas, com elenco enxuto. Ofensivamente hoje, para esse ano, o Atlético contratou grandes peças ali pro setor ofensivo, apesar da saída do Paulinho. O Dudu vai começar de fato agora a trajetória dele com a camisa do Atlético Mineiro. E é um ataque, mais do que as peças, eu acho que ele te permite de formar de diferentes formas pela versatilidade desses jogadores. Então acho que isso eu tô muito mais na expectativa, porque o Atlético até em alguns momentos entregou desempenho, mas a questão da pontaria deixou a desejar muitas vezes nesse ano. E é um Atlético reaquecendo seus motores de um Bahia que já vem de um jogo contra o Fortaleza, que a gente destacou aqui muito bem. E o Rogério, na coletiva, ele já falou, a Copa do Nordeste não vai ser necessariamente, eu não posso colocá-la como a minha prioridade. Não posso abandonar as Copas. Eu preciso ir dosando a equipe. Ele já faz mexidas no último jogo, e ele fala na coletiva, para deixar os caras frescos pro Campeonato Brasileiro também. Tá certo, né? Ele falou, e foi muito sincero, não tá errado. A Copa do Nordeste, pegando Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano, a Copa do Nordeste é o título de menor importância. Não que o Bahia, obviamente, não, vou descartar e entrar com Sub-23. Não é isso. Não é isso, é só questão de hierarquia em relação aos títulos que o Bahia tem condições de seguir aí na luta, na sequência do ano. Então, ele tá certo, ele já dosou, fez todas as substituições, mas já teve um confronto importante, já teve um confronto decisivo e conseguiu ali meio que deixar o Fortaleza em maus lençóis. Então, o jogo vai ser muito complicado para o Atlético. É um jogo muito difícil, é sempre difícil visitar o Bahia, seja no Campeonato Brasileiro ou qualquer competição. Atlético em Salvador, né, contra o Bahia, e o jogo acontece amanhã. Eu tava doido para entrar nesse assunto, para perguntar pro professor aqui. Só uma coisa, informação sobre isso. O Breno tá mandando no grupo nosso, dizendo que lá tá chovendo pra caramba, e que parece que o Rogério Ceni havia reclamado recentemente sobre a condição do gramado da Arena Fonte Nova. E que o tempo tá nublado e a previsão para a hora do jogo de chuva. Então... Esse período em Salvador, no Nordeste, eu pensava que era abril, maio. Não, já avançou, julho. Não. Junho e julho mesmo. Sempre foi julho. O inverno do Nordeste ele tem muitas chuvas. Porque quando eu fui, a última não, que não foi a última, né? A mais recente que eu fui pro Nordeste, falaram comigo que o mês, tem um mês, não sei se é abril ou maio, é o mês mais barato. Não, mas aí é por outras questões. Volume de chuva e tal. Mas julho é o período de mais chuva. Julho é de maior chuva. Maior chuva. Uma surpresa pra mim. Saudades Nordeste. Se eu e você, Valu, estivermos caminhando pela praia... De novo isso, essa mentira. Aquele vasto areial, só nós dois caminhando. Daqui a pouco você vai olhar pra trás e vai ver só 2 pegadas na areia, assim, ó. E nós dois caminhando. Por quê? Porque eu estarei com você no colo. Eu estarei aqui abraçado. Eu estarei com você no colo. Por isso que tem só 2 pegadas na areia. E te falar, nem Noé carregou tanto animal. Ai, meu Deus do céu. Ô, professor Drubsky, eu tava querendo entrar nesse assunto do Atlético aqui. Aliás, falando em Atlético, Igor Rabelo foi oferecido ao Sport Recife. Aliás, Mateuzinho, que era do América, indo pro Sport. Como roda, hein? O Igor Rabelo oferecido ao Sport também. Não foi o Sport que bateu na porta, cara, não? o que eu recebi de informação hoje, deixa eu até confirmar aqui, porque minha fonte é muito confiável. A minha fonte me disse aqui, ó, vou ler exatamente como me mandou, tá? Tá aqui. Cadê? Bateu na porta, eu lembrei da Barça, as pessoas batendo na porta. Aqui, ó. É igual uma Barça. Posso te mostrar quem é aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó? Igor Rabelo oferecido ao Sport. Oferecido. E Mateuzinho, ex-América, fechou com o Sport. Né? Então, disse que foi oferecido. Tentando falar com a gente dele. Do Igor Rabelo? Eu acho que o Igor Rabelo não topa aí, não. Eu acho. O Sport? Topa não. O Sport já tá... Ele já deu Ele não topou no Santos. Não muito parecido. Ele deu um não pro Santos. Né? Ele deu um ano não pro passado, Mas né? era Com Série o B Santos já, na né? Série B, enfim. Mas é o Santos. Mas enfim. Eu também desculpa. arriscaria esse palpite de que ele não topa. Também acho que não. Professor, jogo coletivo. O Atlético tem um elenco desequilibrado, é um elenco bom, mas é um elenco desequilibrado. O Atlético não tem um volante sequer de ofício.
De primeiro volante. De primeiro volante. Um que não era primeiro volante, que joga mais como um 8, mas que chegou, que foi um jovem que demorou a entrar. Quando entrou até rendeu, que é o Patrick, também lesão por estresse, está fora. O Fausto Vera, que poderia fazer em caso de necessidade, tá com desarranjo intestinal, né? De eu acho que é mais ou Miguel. menos o mesmo desarranjo do jogo anterior aí. Não, o Fausto Vera não tem nem clima para ficar no Atlético mais, enfim. Mas o Fausto Vera, desarranjo intestinal, tá fora. E o Atlético pega um jogador que na seleção joga quase como um ponta no Equador, que é o Alan Franco, e ele faz o papel de primeiro volante e tem feito bem. Aí mais à frente deles tem o Rubens, que é um moleque que eu acho muito bom. Jogador moderníssimo. Moderno. Aí daqui a pouco pode ser o Gabriel Menino e o Scarpa formando esse miolo de meio campo. O Atlético está a 4 pontos do líder, mas em 7º na tabela. Como é que você vê o que o Cuca vem fazendo com o elenco desequilibrado, com os salários atrasados? Então por que eu estou entrando na questão do salário? Como é que administra um clube, um vestiário, com salários atrasados e com desequilíbrio no elenco? Cara, você tá louco, é difícil falar. Dizendo que é difícil responder a sua pergunta, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que existe confiança muito já estampada no elenco do Atlético para com a diretoria que está lá. Já é uma diretoria que está, sei lá, 10 anos, pelo menos uma corrente política, né? Sim. Por mais que seja SAF agora, é a SAF da turma que estava lá, né? Então, eu acho que não há esse problema de financeiro, por mais que o salário não tenha caído no dia 10, ou dia 5, dia 20, ele não vai afetar o rendimento. A minha preocupação maior é o vestiário desequilibrado. Eu não sou expert em Atlético, então eu não posso responder, e nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América. Eu não posso responder nos detalhes como vocês respondem sobre esse ou aquele jogador. Eu falo um pouquinho do Cuca, que o Cuca é o seguinte, ele tem uma visão de jogo, para mim é um dos caras que eu gosto no futebol brasileiro, ele tem uma visão de um jogo mais vertical, de um jogo mais individual, no sentido de que ele quer que essa bola ande mais rápido, e que tem maravilhas feitas aí ao longo dos anos, e até no próprio Atlético. Para mim, eu acho que o melhor jogador do Atlético nesse ano, 2025, é o Cuca, porque ele tem mantido o Atlético num nível altíssimo de competição, né? Então, assim, é uma questão mesmo de ajustes, que eles vêm falando desde o início do ano, que o elenco precisa de mais esse, mais aquele, e o Atlético está, na minha visão, passando aquele momento que precisa de pé no chão, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que chegando ali 2, 3 peças para ele, eu acho que ele pode dar o encaixe que ele precisa. Mas não está com cara de que vai chegar, não. Chegar não vai. Mas o Ricardo trouxe uma colocação que ontem eu estava batendo papo com o Valu e o Valu levantou muito bem essa bola. Ele falou assim, Elton, você já pensou se tudo isso estivesse acontecendo e não fosse o Cuca o treinador do Atlético? Você já parou para pensar? Porque o Cuca, ele tem o respeito do torcedor do Atlético e da mídia e a compreensão também dos próprios donos. Então ele entende muito bem o Atlético, entende as condições que o Atlético está vivendo. Além do conhecimento do campo. Além do conhecimento do campo. Respeito dos jogadores. Respeito dos jogadores, conhece o vestiário do Atlético, conhece no lugar certo para esse momento. Vamos pensar um estrangeiro estava no Atlético e o salário primeiro momento. Vamos lá, o Atlético correu atrás daquele treinador que estava no Botafogo, Luiz Castro. Vamos lá, Luiz Castro veio para o Atlético, tá? Disputou o Campeonato Mineiro, não teve atraso nenhum. Começou o Campeonato Brasileiro, atraso. Luiz Castro ia pegar e falar assim, o quê? Eu? Não estou acostumado com isso não. Ele mesmo chutaria o balde. Como outros treinadores estrangeiros que estavam aqui e não conheciam a fundo o Atlético, chutaram o balde em determinados momentos. Então o Cuca, concordo com o Ricardo, um grande reforço do Atlético para a temporada, o Cuca, porque hoje o Cuca é fundamental. Se o Atlético está aí nos últimos 24 pontos, ter conquistado 18, pode colocar na conta do Cuca. E aí, HG, eu me vejo aqui agora em acordo com você, com algo que você disse lá atrás. Agora ele vai na delirar, chegada do Cuca. Não quer ter razão em nada, não. Você quer ter razão sempre. Não, mas aí agora eu estou de acordo com você por tudo que foi o ano do Atlético até aqui, esses 6 meses, né, indo completar-se o 7º mês, de que o Cuca, de fato,
se torna, por isso tudo, né, pelo conjunto de acontecimentos, mas você disse lá à época, quando ele chegou, olha, o Atlético acaba caindo para mim na situação que é a melhor para ele durante a temporada, né? Até tiveram outros técnicos à frente, enfim, o Atlético até não confirmou isso, mas através de apurações tanto sua quanto do Thiago Fernandes. Por isso tudo, agora de fato, concordo com você, é a melhor solução que o Atlético poderia ter encontrado na temporada de 2025. O Atlético buscava um treinador e um diretor de futebol. Aí tentou alguns nomes, aí um não aqui, outro não ali e tal, caiu no Brax. Que na oportunidade, eu até critiquei aqui, porque eu falei, poxa, mas como assim? Vocês não conseguem, vocês querem outros, mas aí o Brax veio porque os outros disseram não. Só que no final das contas, foi ótimo para o Atlético ter o Brax. Né? Porque o Brax, não que isso seja algo que... não, se tem no currículo dele o fato de ser torcedor do clube, tá apto, não é isso que eu estou dizendo. Mas diante de tudo que o Atlético está vivendo, talvez um outro diretor não aceitasse o que o Brax está aceitando agora, sabe? Já que, eu tô vindo aqui como CEO do futebol, mas eu não tenho dinheiro para contratar, eu tenho que segurar a bronca aqui, atrás de salário e tal. Então o Brax acabou, mas assim, encaixando muito bem na atual situação do Atlético. Agora, o Cuca foi um negócio sensacional que a história entregou para o Atlético. Né? Você vai no Luiz Castro? Não. Você vai no fulano? Não. Você vai no fulano? O Cuca está disponível no mercado. O Cuca, quero. Aí quem que segura a barra hoje no Atlético? Isso é informação, gente. Não estou inventando história. Quem segura a barra no Atlético hoje, quem segura a barra, chega nos caras, não, vem cá, vamos ali, etc e tal. Que não sei nem se o Cuca é muito habilidoso para fazer isso, não. É ele e o Vitor. É ele e o Vitor que estão segurando a barra, que são os caras mais próximos do elenco. Então eles seguram a barra. Essa situação que o Atlético está vivendo aí não é fácil se fosse um forasteiro. Com certeza. Um cara que, por exemplo, Rodrigo Caetano, talvez não aceitaria. Aqui. E nenhum de nós esperávamos, né, cara? Essa situação aí do Galo tá realmente deixando a torcida bem chateada, infelizmente. Galo e multa milionária. Gabriel Delfim terá nova chance, né? Então tivemos aí o Everson sendo suspenso, né, no último confronto aí do Campeonato Brasileiro antes dessa pausa para o Mundial. Gabriel Delfim fará a 4ª partida na temporada, a 2ª pelo Brasileiro em toda a carreira. Então é um jogador aí pouco testado no profissional, vai receber aí uma chance, tomara que aproveite bem, né, essa oportunidade que vai ter aí. Dono da melhor defesa da Série A, Atlético terá que lidar com uma baixa importante para enfrentar o Bahia no sábado às 21 horas. No retorno do Campeonato Brasileiro, Everson está suspenso e será ausência. Oportunidade para o garoto Gabriel Delfim fazer o 5º jogo como profissional. Então, pouco testado aí como profissional, né? Sem Matheus Mendes, emprestado pelo Atlético Mineiro, Delfim ganhou a posição de 2º goleiro. No Mineiro, foi titular apenas nas 3 primeiras rodadas, quando o grupo principal realizava uma pré-temporada nos Estados Unidos. Em abril, o defensor ampliou um vínculo com o Galo até dezembro de 2029. Então, o contrato aí ampliado. Com isso, a multa para o exterior subiu de 60 milhões de euros, aproximadamente 390 milhões, enquanto o mercado nacional ficou em 70 milhões. Né? Então, a multa para o estrangeiro aí altíssima, né? Então tem que ser um goleiro diferenciado para alguém chegar e pagar 60 milhões de euros. Mas é um ótimo goleiro. Tô tranquilo, vou te confessar que não tô muito preocupado para essa partida com o Everson fora, não. Agora receberá uma nova chance, né, para disputar um jogo de Campeonato Brasileiro. A última vez foi no ano passado, quando teve em campo na derrota para o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa na estreia. A estreia, né, que foi a sua estreia aí no profissional, o Galo perdeu de 1-0. Independentemente da oportunidade, trabalhamos para sempre estarmos preparados, temos que estar prontos, respeitando um ao outro. União dos goleiros é importante para manter o ambiente saudável. Aspas aí para o nosso goleiro Gabriel Delfim, que substituirá o Everson nessa partida de logo mais neste sabadão aí que o Galo marca o seu retorno para o Campeonato Brasileiro. Mas já faz o seguinte para ajudar o canal, deixa o seu like, se inscreva, isso é muito importante. Comenta aí o seu palpite, já deixa aquelas boas energias pro nosso Galão. Retorno do Galo ao Campeonato Brasileiro, rumo aos 3 pontos. Bora buscar uma vitória fora de casa, hein? Difícil, mas não impossível. Vou ficando por aqui, mas aí aqui é Galo. Fui!